Capítulo 4. Jason foi direto para a floresta, sem olhar para trás, mesmo tendo sentido o olhar de Brand sobre ele no momento em que ele saiu para a varanda. Ele tentou não pensar nela, vendo-o se transformar em uma das mesmas criaturas que quase a rasgou em pedaços. Ele tentou ainda mais não pensar na reação dela antes de mudar, porque ele tinha pego, mesmo de fora, o cheiro inconfundível de desejo feminino. Lobos não eram conhecidos pela contenção quando se tratava de coisas carnais, como o cheiro de uma luxúria feminina. Mas Jason era mais forte do que a maioria. Talvez fossem seus genes humanos que lhe permitissem exercer um pouco mais o controle sexual, mas sua força de vontade era fina no que se diz respeito a Brand. Ele estava se sentindo muito carnal, mais do que ele poderia lembrar de estar há muito tempo. Talvez nunca, mas ainda mais irritado do que o desejo bombear através da sua corrente sanguínea, ele estava perturbado com a facilidade de se expor a esta mulher, um humano. Ele até discutiu sentir falta da mãe, e isso era algo que ele mantinha preso firmemente, em vez de que era uma fraqueza de tipo de lobos não eram conhecidos por se tornarem vulneráveis e estranhos fora da sua matilha. Ele nem sequer falou com seus alfas sobre isso, embora Desmond e Jess eram muito mais propensos a entender do que um humano era. Eles sofreram perdas também. E mais ainda, eles eram lobos, sua própria espécie, algo que até esta tarde importava mais para ele do que qualquer outra coisa. Ele passou a vida inteira negando qualquer tipo de conexão com humanos, apesar de seu pai, ou mais provavelmente por causa dele. Não que o lobo nele estivesse preocupado com a complicação não tão pequena que uma vida de ressentimentos direcionada para toda uma raça humana. Foi preciso tudo em Jason para se concentrar no trabalho em mãos e não voltar para fazer algo mais interessante do que procurar o cheiro de lobos desordeiros na floresta. Jason não tinha certeza do que teria acontecido se a segurança de Brand não estivesse em jogo. Algo que provavelmente a teria chocado mais do que ela já tinha sido, porque ele queria encontrar a fonte desse desejo feminino e reivindicá-lo, como o cão sujo que ele poderia ser. Mas, felizmente, ele também teve a inegável compulsão para eliminar essa ameaça a ela. Era mais importante para ele do que o sexo. Até o lobo nele concordou, o que era tão incomum quanto tudo sobre a sua reação a este humano. O lobo era um ser totalmente selvagem, cujas necessidades eram muito simples: sobrevivência, serviço de bando, fodendo. Não necessariamente nessa ordem, especialmente quando uma fêmea cheirava tão doce quanto Brand. Seria outra história se ela fosse um lobo. Ele estava se sentindo muito protetor com ela, mesmo que ela não estivesse empacotando. Isso significava que ele poderia ser muito compatível com ela, e tipicamente ele iria explorar isso. E uma lobo fêmea estaria tão disponível em troca de sexo a ver se eles eram bem compatíveis em mais de uma maneira, mas os humanos estavam conectados de formas diferentes. Foram acasalados para sempre uma vez que encontraram o certo. Em todos os casos, um macho existia para proteger seu companheiro. Ele contornou todos os seus outros instintos, mesmo o que de sua própria sobrevivência. Jason não sabia por que estava se sentindo assim com Brand. Química de lobisomem no seu melhor. Acontecia o tempo todo, mas não com um humano. Pelo menos não com isso. Havia lobos que dedicaram a acasalar com humanos. A mãe dele era uma, mas veja como isso acabou bem. E a dela não foi a história triste que ele tinha visto. Decidindo se concentrar nos problemas à sua frente, Jason saltou os degraus de uma cabana dos 2 andares que estava escondida na parte mais densa e escura da floresta. Era ainda mais isolada do que a cabana de Jason. Isso estava dizendo algo. Ele largou as chaves, mudou de forma
e bateu na porta, encontrando-se enrolado em uma forma humana. Ele estava correndo sem perceber. Ele pegou as chaves enquanto esperava. Quem é? Eu sei que você pode me cheirar. Jason revirou os olhos para o rosnado enfiado e predatório que o outro lado da porta. É Jason. Abra, Millis. Eu preciso de sua ajuda. Foda-se. Jason balançou a cabeça enquanto escondeu um sorriso, porque Millis provavelmente tentaria tirar a cabeça se ele olhasse através dos olhos mágicos e o visse. Como seu vizinho mais próximo, Jason considerou seu dever visitar Millis pelo menos algumas vezes por semana, e sempre foi preciso algum charme para fazê-lo abrir a porta. Um bando desonesto invadiu o território hoje, do nosso lado da floresta. Jason não teve paciência para encarar esta visita. Eles atacaram uma mulher humana inocente. Eles queriam deixar seu corpo mutilado como um aviso de uma guerra territorial iminente. Jason rosnou para a memória, seu corpo de repente apertando de raiva. Millis abriu a porta. De peito nu e descalço, seu longo cabelo preto pendurado por seus ombros largos. As cicatrizes profundas e prejudiciais que nunca deixaram de ser dolorosas de se olhar eram claramente visíveis em seu peito e braços musculosos. Seus olhos escuros foram estreitados. Seu rosto marcado, contorcido em fúria. Eles a mataram? Não, ela está de volta na minha casa. Ela está machucada e assustada, mas ela vai se curar. O que aconteceu com os lobos que atacaram? Eles estão mortos. A voz do Jason era mais parecida com um lobo do que um humano. Mas seu alfa fugiu junto com os dos outros desordenados. Eu detenho remediar isso, procurando uma distração para esconder o quanto incomodava que Brandy fosse caçada. Jason colocou as chaves em uma das cadeiras da varanda. Estou deixando-os aqui enquanto caçamos. Tive que trancar meu telefone e ao invés de arriscar que ela chamasse a polícia. Ela sabe sobre nós. O que o 10 tem a dizer sobre isso, Jason? Rosnou de novo. O humano é problema meu. Ela está sob minha proteção. As sobrancelhas do Millis dispararam. Pela primeira vez, a carranca intensa que ele sempre usou facilitada para mostrar verdadeiramente surpresa. Ele inclinou-se para Jason, cheirando curiosamente, obviamente, procurando o cheiro de sexo. Quando Millis não encontrou nada, ele deu de ombros e disse: Vou pegar meu rifle. Jason mudou de forma sem responder e voltou pelos degraus para esperar. Ele preferia sua forma de lobo. Deixou seus pensamentos mais claros, menos confusos. Nesse estado, ele tinha um objetivo: eliminar a ameaça Brandy, porque ela cheirava bem e parecia incrivelmente sexy, usando apenas sua camisa e talvez, se ele tivesse muita sorte, ela o deixaria descobrir se ela cheirava tão bem quanto cheirava. A polícia do bando não é problema meu, nem o humano que você está obviamente cheirando depois. Millis fechou a porta atrás dele. Ele não se preocupou em vestir mais roupa, mas uma 9mm estava agora enfiada em seu jeans. Ele segurou um rifle semiautomático na sua mão direita. Mas eles estão fodendo com o meu lado da floresta. Esse é um problema meu. Millis não podia mudar de forma. A explosão o assustou 8 anos. Antes tornou impossível. Tinha-o transformado em um lobo solitário. Ele não precisava mudar para ser quase feroz e violentamente intimidante. Um tiro mortal. Um lutador cruel. Millis era selvagem, imprevisível em seus melhores dias. Com exceção de Desmond, primo de Millis, a maioria dos lobos da matilha o evitavam por medo. Ele era apenas o cara que Jason queria nesta missão. Millis não se importaria de ajudar Jason e matar alguns lobos se eles pegassem este alfa e o resto de sua matilha. Brandy acendeu as luzes enquanto
escurecia lá fora. Ela alimentou mais troncos do fogo para manter-se funcionando. O vento atingiu a cabine. Parecia que uma tempestade estava se aproximando, da forma como as rajadas haviam aumentado na última hora. E ela abraçou os braços e o peito para lutar contra sua crescente apreensão. Por mais louco que fosse, ela teve uma explosão inevitável de energia que a deixou tão nervosa que estava praticamente pulando na pele. Ela deveria estar exausta depois de passar a manhã toda correndo por uma vida. Mas ela sentiu como se pudesse correr 160 quilômetros em vez disso. Apesar do frio do ar, ela estava suando, inquieta, fazendo-a sentir como se precisasse fazer algo, qualquer coisa. Ela nunca esteve tão nervosa na vida. Brandy vasculhou a cabine depois que Jason saiu e não encontrou um telefone, como ele prometeu. Ela nem sabia por que tinha olhado, mas sentia como se precisasse. Era como se houvesse um buraco dentro dela, que ela precisasse encher. Então ela abriu gavetas e olhou em armários freneticamente, mesmo que ela não tivesse certeza do que estava procurando. Havia 4 quartos lá. Um deles tinha sido transformado em uma academia. Jason gostava de levantar pesos, e pelo conjunto de pesos na academia, ele poderia levantar mais de 300 libras. Um quarto era guardado, outro acabou de segurar uma cama de casal e uma cômoda. O mestre tinha uma cama king size e um conjunto de quartos de mogno. Havia algumas roupas no chão. O quarto era obviamente vívido, mas como o resto da casa, era quase sempre limpo. Ela caminhou até a janela, olhou para fora enquanto mastigava seu lábio inferior, ainda estourando a energia nervosa. Talvez tenha sido algum tipo de adrenalina retardada do ataque mais cedo. Ou talvez tenha sido pânico por causa de Jason. Ele estava lá fora há cerca de 5 horas. Quando ele ia voltar, ela estava esperando que ele ficasse fora tanto tempo e ela não tinha certeza por que ela precisava tanto dele de volta. Mas ela o fez. Ela encontrou o interruptor para as lâmpadas externas como o sol tinha se posto. A varanda estava acesa, mas além do círculo de luz, só havia escuridão. Era tão estranhamente quieto na floresta, exceto pelo vento forte, que não estava ajudando seus nervos. Jason estava bem? Ele tinha se descer sobre mais desses lobisomens malignos? Uma rajada violenta sacudiu a casa novamente e ela ouviu o ranger de madeira. Brandy tremeu, mas não de frio. Ela era uma mulher independente, que vivia sozinha e tinha seu próprio negócio. Mas ela teve um longo dia e esta noite ela estava assustada. Talvez seja daí que veio a energia, medo. Ela não tinha tanta certeza de como se sentia perto de Jason, mas ela se sentia mais segura quando ele estava aqui, e ela queria que ele voltasse, precisava dele. E se aqueles homens a procurassem e a viessem na cabana de Jason? Brandy suspeitava que ela também estava trabalhando em um grave caso de choque. Ela não tinha encontrado uma arma na casa. Ela cuidou de buscar pelo telefone e não deu em nada. Ela até revirou os armários de Jason. O homem tinha um monte de jeans e camisetas. Ele também gostava de couro. Ele tinha 2 valetes de couro e jaquetas, 4 pares de calças de couro e 3 conjuntos de botas de couro em seu armário, nenhuma arma. As janelas tremeram enquanto a tempestade se espalhava. Ela empurrou para o som, seu coração acelerando. Onde estava Jason? Ela mastigou o lábio mais uma vez, chocada por não estar sangrando. Os nervos a fizeram mastigar muito o lábio. Parecia inchado. Então ela forçou os dentes a soltá-lo e caminhou até o sofá. Ela sentou-se e olhou para o fogo sem visão por um longo tempo, antes que o barulho rasgasse durante a noite. Brandy saltou na tonelada métrica de nervos inundando seu sistema. Parecia perto. Então ela se levantou, virou-se para a porta esperançosamente. Meu Deus, por favor, que seja Jason. Tudo nela estava apertado.
Mas algo no fundo dizia que as coisas seriam melhores quando Jason estivesse com ela de novo. Talvez esse sentimento oco que a doía parasse. Ela abraçou o peito novamente e depois ouviu algo na varanda. Ela correu para a lareira e pegou o atiçador de fogo. Caso não fosse o Jason. Ela olhou para a porta antes de ouvir outro som de fora. Madeira rangeu. E não foi o vento desta vez. Ela esperou, seu corpo em um fio vivo de apreensão. Se fosse Jason, ele teria que colocar o jeans que ele tinha deixado lá fora. Ela viu a maçaneta girar, mas segurou desde que a trancou. Ela caminhou lentamente em direção à porta, esperando Jason chamá-la e deixá-la saber que era ele para que ela pudesse desbloqueá-la. Em vez disso, não foi a voz de Jason. Ela ouviu algo raspar na madeira. Ela recuou como o botão virou novamente. O terror bateu forte quando a porta começou a se abrir lentamente. Então, ela se forçou a relaxar, lembrando que Jason tinha levado algumas chaves com ele. Só que não foi Jason que entrou. O hálito de Brandy ficou horrorizado quando ela olhou para um homem magro e alto que entrou nu na cabine. Ele provavelmente tinha cerca de 20 anos, com olhos escuros e cabelos castanhos curtos. Ele olhou para ela em choque. Uma carranca estragou sua testa, enquanto ele estava ali segurando a maçaneta na porta. Antes que ele cheirasse o ar curiosamente. — Quem é você? Sua voz tremeu. Sua carranca se aprofundou. — Essa é a minha pergunta. Quem diabos é você? Ela recuou, segurando o acendedor de fogo como se um taco de beisebol. Jason não está aqui. Boas notícias para mim. Seu olhar baixou para levá-la em tudo como ele voltou um apito baixo. Belas pernas. Você vestindo qualquer coisa lá embaixo? Ele fechou a porta em trás dele. Você está muito saboroso e você cheira tão doce. Jesus, você cheira doce. Vá embora! Agora! Brandy segurou a arma mais forte, apesar de suas mãos suadas, e lembrou-se mais uma vez. Jason não está aqui. O homem riu. Como se entrar em uma casa nu poderia ser uma situação normal para ele. Eu ouvi você da primeira vez. Então, de onde você é, gracinha? Você é uma coisinha pequena, com curvas por quilômetros. Nunca vi uma cadela como você, mas gosto. Onde Jason te pegou? Quanto tempo você está na área? Ele deu um passo na direção dela. Eu não sinto cheiro de Jason em você. Então, no que me diz respeito, isso faz você jogo justo. Se ele está lá fora, quando ele tem você em sua casa, ele não merecia você. Ela manteve seu olhar em seu rosto, em vez de reconhecer o quão muito nu este estranho era. Você é estúpido? Eu disse para sair, idiota. Por quê? Ele olhou para si mesmo acentuadamente. Quando eu posso pensar em coisas melhores para fazer? Ela seguiu seu olhar, vendo que ele estava excitado. Ela olhou para o lado, sabendo que ela estava em apuros, como o homem continuou vindo para ela. Brandy estava oficialmente cansada de ser perseguida por lobos loucos e nus. Ela balançou forte, sem medo, e uma forma que ela não achava que era capaz, e pregou o bastão de fogo no intestino. Ele grunhiu alto e dobrou, agarrando seu abdômen. — Você me bateu? A voz era um rosnado baixo. — Troca! Ele bateu na cabeça dela com seu segundo golpe, chegando ao ponto de ele cair de joelhos. Ela correu para a porta da frente e atirou-se aberta sem olhar para trás. Ela correu para fora, ainda segurando o bastão na mão. Ela não ia ficar presa na casa com um lobisomem que poderia ter ferido seriamente. Animais feridos eram perigosos. Ela arriscou lá fora. Outro uivo perfurou a noite, enquanto o vento continuava a soprar violentamente. Brandy levantou o braço e fechou os olhos enquanto a poeira voava para ela da estrada da terra até que o SUV se sentava. Ela deixou a mão cair e abriu os olhos assim que o vento saiu. Ela olhou ao redor na escuridão,
mas não conseguiu fazer nada. As árvores eram apenas formas sombrias no breu preto. Ela girou de frente para a cabine e viu o Caranu tropeçar para fora. Ele estava segurando uma mão na cabeça, sangrando. Ele olhou para cima e seus olhos se estreitaram. Ele rosnou violentamente para ela, seus dentes brancos e perigosos longos durante a noite. O rosnado era perfurando e desumano, o que a tornava mais um som aterrorizante vindo da garganta de um homem. Ele deixou cair a mão e rosnou para ela novamente. Isso foi muito hostil. Vejo que você precisa de lições sobre como ser legal. Ele invadiu-se em direção a ela. Se você gosta de excêntrico, você deveria ter dito isso. Você parece um pouco frágil para sexo áspero, mas o inferno que essas pernas e esse corpo, eu vou jogar seu jogo. Correr para a floresta foi uma má ideia. Ela não conseguia ver nada. Ela se perguntou se os lobos tinham boa visão noturna. Provavelmente ela recuou e bateria nas suas, sem ter para onde ir, porque a floresta não era uma opção. Ela tinha feito isso o suficiente por um dia. Ela subiu no para-choque, rastejou até o capô e acabou em cima do telhado. Ela podia ver graças à varanda. Acesa como um homem olhou para ela em choque quando ela chegou aos SUVs. Vem aqui, você vai amassar o carro do Jason e ele vai ficar puto. Fique longe de mim. Eu não posso fazer isso. O cara balançou a cabeça. Você é um pouco pior do que eu estou acostumado, mas você cheira muito bem. Nós vamos ter que trabalhar em alguma coisa. Ela segurou o bastão, sentindo as mãos tremerem. Esses lobisomens perderam aquela aula de saúde? Eu não sou como você, eu sou. Ela engoliu com força. Não como você, eu não cultivo uma cauda. Agora, show! Ela acenou a mão para a floresta. Vá atrás de uma bola ou algo assim. A boca do homem se abriu e ele escancarou-a. Ele piscou mais de algumas vezes e então bateu a boca fechada. Você realmente acabou de me dizer para eu ir atrás de uma bola? Quão estúpido é esse cara? Ela franziu a testa. Ele não conhecia sua própria espécie. Ela ainda estava ferida e mais do que um pouco irritada quando o dia do inferno que ela estava passando. Então ela não podia deixar de estalar este lobisomem rosnando. Você já ouviu o termo estúpido demais para viver? Porque você poderia escrever o livro sobre ele, idiota. Eu não sou um lobisomem. E eu não estaria interessado, mesmo se eu fosse. É isso. O lobisomem parou na parte de trás da SUV. Eu mesmo pagarei pelos amassados quando Jason surtar. Ele saltou e o SUV inteiro se moveu quando seu peso bateu no para-choque traseiro. Puta mentirosa, eu sei que você é um lobo. Novas vadias entraram no nosso território procurando homens para se conectar. O que é um problema? Você não acha que eu sou bom o suficiente para você? Brandy gritou, quase deslizando pelo para-brisa, quando ouviu um rosnado. O lobisomem agarrou a seu aperto de aço inquebrável, apesar de estar magro. Ela gritou novamente, enquanto o bastão de pôquer foi arrancado de sua mão e atirado para o chão. Começou a chover, mas ela lutou como sua vida dependesse disso, sabendo que ela provavelmente parecia uma mulher louca, chutando e gritando como se fosse. Filho da puta! O homem amaldiçoou enquanto lutava para mantê-la. A chuva caiu mais forte, tornando-a escorregadia como o revestimento fino de poeira sobre ela virou lama. Se você não parar, eu vou jogar duro e você não vai gostar. Largue-a! Um rosnado baixo e desumano atravessou a tempestade furiosa, vibrando em uma fúria tão potente que era quase intangível no ar. Gentilmente, o homem lutando com Brandy girou, segurando-a como uma criança agarrando um prêmio. Brandy viu Jason saindo da floresta totalmente nu, seu olhar trancado com o dele. Assim como ele rosnou violentamente, rosnou, mostrando aqueles dentes afiados e mortais, de uma maneira que fez o outro homem parecer um cachorrinho.
Eu disse para deixá-la suavemente, Paul. Tenha cuidado, ou eu vou matá-lo. Ela levou um bastão de fogo em mim, Jason. A cadela está no cio e ela levou um maldito bastão de fogo em mim quando eu estava apenas tentando ajudá-la. Que cadela recusa um macho perfeitamente bom quando ela está cheirando assim? Ela é louca! Você está tratando um humano sob minha proteção como uma cadela no cio? Jason parecia completamente incrédulo. Apesar do estrondo desumano ainda pesado em sua voz. Por favor, dê uma razão para desafiá-lo. Dê-me uma razão para salvar essa porra de pacote de sua estupidez. O rosnado que ele soltou era ensurdecedor. Seus dentes pareciam mortais quando ele pulou no carro, como se não pudesse evitar. Brandy e o outro lobo quase caíram no telhado, com a rapidez com que ambos se sacudiram enquanto Jason gritava. Ela estava na minha casa, sob minha proteção. Isso significa que ela é minha. E você tocou nela. O outro lobisomem, Paul, caiu do telhado com a rapidez com que ele largou Brandy. Ela se virou, vendo como ele se transformou em um lobo marrom diante de seus olhos e saiu correndo em um gemido, que ela realmente ouviu sobre o vento de chuva. Jason perseguiu, ainda humano, ainda rosnando, como se ele fosse tudo menos humano. Ele foi até a beirada da floresta, quando o lobisomem mais jovem escapou. Então Jason gritou para a forragem densa. É melhor você se esconder, seu merdinha. Fique fora nesta maldita floresta pelos próximos 3 dias. Porque não estou esquecendo. Esconda-se com o rabo que você é. Vá para a casa de sua mãe e ela vai ver como baterei em você. Eu vou fazer você chorar na frente de todo o bando. Brandy estava lá no telhado enquanto observava Jason perseguir de volta. Seu cabelo estava grudado no pescoço, a camisa que ele estava usando agarrou-se ao seu corpo como uma segunda pele, deixando muito pouco para a imaginação. Mas ele ainda estava usando um inferno de muito mais do que o Jason. Sinto muito. Ela sussurrou enquanto parava na frente da Suzy, na chuva, para olhar para ela. Ele é jovem e estúpido. Você é uma mulher bonita. Mas não sei por que ele pensou que um humano estava no cio. Chuva e poeira, eu acho. Isso estraga nosso olfato. Deve ter sido desejo ou pensamento em sua parte. A voz de Jason ficou um pouco rouca quando ele inclinou a cabeça e olhou para as pernas dela. Isso provavelmente não ajudou seu dia de merda. Você acha? Perguntou ela maçante. Jason parecia genuinamente zangado. Posso ajudá-la a descer? Que tal colocar algumas calças primeiro? Ela olhou para a varanda. A coisa nua é um pouco perturbadora. Brandy ficou no veículo encharcando de chuva e miserável, com o coração ainda batendo nas costelas. Ela estava trêmula de rescaldo, mas ela não conseguia parar de assistir enquanto Jason se inclinou e pegou seu jeans quando ele chegou na varanda. Ela não ficou impressionada consigo mesma que o estudou, mas o estudou aquela adrenalina que ela notou interiormente parecia multiplicar 1000 vezes quando admirava aquela bunda firme e musculosa. Um halo de luz da varanda antes que ele pusesse seu jeans, abotoasse-os e enfiasse as chaves da mão no bolso. Ela olhou para longe antes que ele o pegou olhando para ele e cruzou os braços sobre o peito protetoramente. Esse dia de inferno tinha oficialmente quebrado ela. Porque ela não deveria estar ali, encharcada de camiseta de um homem estranho, cobiçando 5 minutos depois de quase ser abusada sexualmente. Você está pronto para descer? Ouvir a voz dele só piorou as coisas. Um arrepio de desejo cru, contínuo, lavado sobre ela, e ela balançou da força dele, mas não disse nada. Ela cruzou os braços mais apertados e se recusou a conhecer-se a ele. Ela nem confiava na voz dela. Era assim que ele a afetava profundamente.
Depois de esperar horas para Jason chegar em casa precisando dele de volta, ao ponto de que ela quase arrancou sua cabana por nervos, ela não podia falar com ele e ela não se atreveu a olhar para ele, porque ele saberia. Ele saberia que algo sobre este dia a deixou louca. Ela não deveria tremer de desejo como este depois de ser perseguida como um cachorro outra vez. Eu disse que sentia muito, Brand. Jason esperou enquanto ela estava lá tentando obter sob controle. Você é forte, muito mais do que qualquer outro humano que conheci. Por favor, não escolha agora para quebrar. Ela teve um dia impossivelmente difícil. Tanto assim, ela não teria sido capaz de imaginá-lo em seus pesadelos mais selvagens. Brand decidiu dar-se um pouco de crédito e admitir. Eu não me sinto como eu mesmo. Estou trêmulo. Bem, eu acho que assim Paul tem muita sorte de eu não enterrá-lo por aquele truque. Se ele fosse tão jovem, eu teria lobos jovens. Eles ainda têm tendência a ser de filhotes. Eles não são conscientes e não são conhecidos por pensar antes de agir. A voz de Jason ainda era mal-humorada, um pouco desumana, mas ele parecia sincero novamente, como um homem com quem ela se lembrava que lavara pratos. Desça e eu vou fazer um jantar tarde. Jason estendeu a mão, encerrou seu tornozelo nu, varrendo este polegar sobre a parte de trás dele, e ela se viu inclinando-se para baixar antes de fazer um golpe de decisão inconsciente. Jason pegou a mão dela e ajudou a sair do SUV. Brand chegou ao seu dia de merda quando ela baixou a guarda e enrolou o braço em volta dele. Ela agarrou-se a ele, sentindo mais seguro do que ela tinha em muito tempo. Jason não a abraçou de volta. Parecia que todo o seu corpo tenso a cada músculo era de repente aço. O choque foi frio e gelado, mas seu rosto estava pegando fogo apesar do frio no ar. Sentindo-se completamente mortificada, ela o deixou ir. Eu sinto muito, é só que... Nervos. Ela olhou para Jason que ainda não tinha dito nada. Embora estivesse escuro, ela estava perto o suficiente para ver como seus olhos tinham dilatado. Extraordinariamente, mais parecido com um animal do que humano. Como se ele fosse subitamente selvagem. Ela não pôde deixar de perguntar. Você está bem? Isso é coisa de lobo? Jason piscou. Sua voz estava grudada, como nunca, como ele olhou para ela, e em seguida balançou a cabeça, em uma maneira de muito lobo. Sim, eu sei, é uma coisa de lobo, devemos ir para dentro, considerando que ainda está chovendo. Brand teve que concordar. Jason colocou a mão nas costas enquanto os dois caminhavam até a cabana. E novamente ela ficou nervosa com o quão reconfortante era. Ela não era de confiar facilmente e ela tinha que se lembrar para proteger seu coração, agora mais do que nunca. Ela deve ter cuidado. Ele nem era humano. Jason era mais. Um lobisomem que a salvou 2 vezes, e isso não parecia tão irritante quanto deveria. Capítulo 5. Jason estava ferrado. Altamente, irreversivelmente e inegavelmente fodido em todos os níveis. De alguma forma, por razões que ele não conhecia e não conseguia entender, Brand estava no cio. Não admira que Paul estivesse perseguindo em cima do SUV. O cheiro do feromônio feminino era tão forte que acabou com o fato de que ela era humana. Paul era jovem, com muito pouco controle, e uma fêmea no calor poderia fazer qualquer macho enlouquecer. Jason mal estava segurando-o juntos desde que ele sentiu o cheiro que a chuva e a lama tinham escondido, até que ela envolveu os braços em volta dele, como se ela estivesse procurando mais do seu abraço. Tudo nele estava focado em respirar devagar e firme, através da sua boca, mas não estava funcionando muito bem. Uma vez que entraram na cabine, o cheiro dela estava por toda parte, afogando todo o senso de razão. Ele podia senti-lo grudando em sua pele doce feminina.
fazendo seu pau duro e dar água na boca. Seus dentes caninos tinham crescido muito contra sua vontade, e foi a primeira vez para ele. Ele já queria mulheres antes. Ele estava com as fêmeas no calor, mas isso era diferente. Ele queria morder Brand, prová-la, fodê-la até que ambos estejam crus e doendo. A química lobisomem que criou tantos sindicatos estava fazendo hora extra em Jason. Mas ela era humana. Ele era bastante certo. Machos humanos não reivindicavam seus companheiros como lobos e fodê-los até que ambos desmaiaram em completa exaustão. Humanos compraram flores, saíram para jantar, para cortejar um relacionamento. Eles não sentiram uma conexão imediata e agiram sobre ela como a natureza pretendia. Eles procuraram todos os tipos de pequenas pistas e separaram milhões de sentimentos antes de ficarem e acabarem por se separar depois de toda aquela busca pela alma. Sempre pareceu um processo muito lento e tedioso para Jason, mas agora ele daria qualquer coisa para ter tomado mais depois de seu pai. Ser sem noção com os humanos, em vez de selvagem e alerta para compatibilidade sexual como os lobos, porque ele estava mais do que ciente do quão compatível ele era para Brand. Ela apelou desde que ele a viu pela primeira vez, mas agora era claramente algo mais carnal. Era óbvio que ela sentiu isso também, mesmo sendo humano. Ela se agarrou a ele com um instinto feminino inato, para ser cuidada e protegida. Ele teria que ser cego para perder. Jason era meio humano. Lhe dava uma aparência de controle, mas mesmo assim era quase impossível impedir-se de ir atrás dela e deixar a natureza seguir seu curso. Sua camisa estava agarrada a Brand em todos os lugares certos, mostrando as curvas dos seus quadris e agarrando-se ao seu peito, cheio que ele queria lamber. Morder, chupar até que ela estava se contorcendo e implorando sobre ele. Tem certeza de que está bem? Sim, por quê? Ele murmurou, ainda vendo-a torcer seu cabelo longo e encaracolado. Ela estava ligeiramente curvada, colocando sua bunda perfeita e arredondada à mostra. Porque eu não estaria bem? Brand olhou para ele, com os olhos azuis largos e inocentes, fazendo-se se sentir um lobo mau, planejando levá-la para a cama e devastá-la, depois que ela estava lidando com os lobos selvagens o dia todo. Você rosnou. Eu fiz? Jason vacilou, mas ainda não conseguiu desviar o olhar. Isso é outra coisa de lobo? Ele acenou com a cabeça, ainda tentando respirar através da sua boca, ainda lutando para desviar o olhar, mas olhando em vez disso. É definitivamente uma coisa de lobo. Estou congelando minha bunda. Ela tremeu, como ele alisou, obviamente, desistindo de secar seu cabelo. Você se foi há muito tempo. Desculpe. Ele vacilou novamente, porque parecia decididamente que ela tinha falhado em proteger seu companheiro, e isso foi um fracasso que a maioria dos lobos machos não podia tolerar. Localizamos os trilhos onde estacionaram a van que te trouxeram e seguimos até a estrada. Eles se foram. Não encontramos seu carro e não encontramos outros lobos na floresta. Também, mas estamos fazendo mais patrulhas. Eles podem pegar outro humano para matar a partir do nosso desafio para o nosso território. Estamos em alerta. Eu tive que falar com alguns dos outros executores e levou algum tempo. Mesmo lutando contra o cheiro de Brand, ele não podia deixar de notar o cheiro de sangue. Você fez Paul sangrar? Ela olhou para a lareira. Eu bati nele com o poker de fogo e lá fora. Ele jogou fora depois que ele me agarrou. Jason arqueou uma sobrancelha, sentindo-se tenso por uma razão diferente. Qualquer coisa poderia ter acontecido com ela enquanto lidava com o lobo macho. Mesmo jovem, quando ela estava no calor. Você pensou que ganharia contra um da minha espécie, com um porrete de fogo? Ela hesitou. Era a única arma onde conseguir pegar. Ele tinha chave em sua cabana. A porta estava trancada. Ele destrancou e entrou. Então ele estava nu e vindo para mim,
como ela fechou a boca. O que mais eu poderia fazer? Jason lentamente se moveu em direção a ela. Ele tocou em você, Brand? Jovem ou não, Paul era um lobo morto se ele tivesse feito mal do que persegui-la. Ela hesitou. Ele me agarrou, então você veio. Obrigado por ter um time maravilhoso. Parece que você é muito bom em interpretar o super-herói. Sorte minha. Eu estava com medo. Eu estava a caminho de casa e ouvi você gritar. Você só não fez correr mais rápido. Ele estremeceu, tentando não pensar no que teria acontecido se ele não estivesse ouvido. Talvez você devesse tomar um banho, aquecer. Vou colocar mais lenha no fogo. Ela acenou com a cabeça. E você? Eu tenho chuveiro no meu quarto. Não vamos ficar sem água quente? Ele não podia deixar de cheirar porque ele planejava tomar um banho frio, mais miseravelmente gelado possível. Não estamos bem. Use toda a água quente que quiser, querida. Jason pensou que Brand tomando banho lhe daria um adiantamento, mas seu cheiro ainda estava em todos os lugares, fazendo todos os músculos do seu corpo apertarem. Ele jogou alguns troncos no fogo e depois foi até o SUV para tirar o telefone do cofre debaixo do banco de passageiro, onde ele tinha guardado. Mesmo lá fora, na chuva, Jason não conseguia parar de cheirar seu desejo agora que ele sabia que estava lá. Então ele entrou no veículo e chamou um dos seus alfas procurando orientação. O que está acontecendo? Desmond respondeu no primeiro anel. Sua voz tensa, como ficou quando eles sabiam que outro bando estava tentando entrar no território. É melhor eu não ouvir você dizer que é uma má notícia. É uma má notícia. Fez acreditar, Desmond gemeu. Porque eles não nos deixaram em paz. Nós nem conhecemos esses malditos lobos. Porque nós ganhamos a reputação de ser o pacote mais difícil de tomar. No norte da Califórnia, somos um bando pequeno, mas somos fortes. O jogo de poder é enorme e, além disso, temos 2 alfas, e é o dobro de desafio. Obrigado, Jason. Foi uma pergunta retórica. Eu não estava procurando uma resposta. Conheço os problemas, só estou irritado com eles. O que há com lobos? Eles sempre têm que ir e mijar no território de outra pessoa para provar que seus paus são maiores. Como dividir a fronteira com Goodnight não é ruim o suficiente. Desculpe, era mais fácil se preocupar com seus problemas do que com os meus. Jason balançou a cabeça, como ele disse. De alguma forma eu coloquei no calor. Estou tão fudido dessa. O humano? Desmond parecia tão chocado quanto Jason sentiu. O que diabos você fez com ela? Nada. Jason deu de ombros. Ela estava ferida. Não foi grave. Eu só pequeno ferimento na cabeça. Eu lambi, mas... O humano deixou você lamber a cabeça dela? Jason passou a mão pelo cabelo molhado. Ela estava dormindo. Eu pensei que eu iria ajudá-la a curar. Desmond ficou quieto por um momento. Você estava sangrando na época? É possível que seu sangue misturado com o dela. Eu tinha um corte no lábio. Droga, Jason, você é meio humano. Não pensou em como misturar seu sangue com o dela poderia causar uma reação? Deixe-me adivinhar. Você estava ligado na época? Jason estremeceu quando admitiu. Sim. Uau, você está ferrado. Jasmine bufou. Metade do bando está protegendo as fronteiras do Jazz. Eles estarão fora nos próximos dias e você vai ter que muito companhia, a menos que você encontre uma maneira de esfriá-la. Ela já está traumatizada. Jason lembrou-se. Ele quase foi morta por lobisomens. Tem sido um dia muito ruim para ela. Ela vai ter um dia pior se ela acabar com a casa cheia de machos sem corpo, querendo fodê-la. Sem mencionar que deixar uma mulher para lidar com o calor induzido pelo sangue é cruel. É agonizante para eles. Sei que não gosta de humanos. Eu posso cuidar dela se você tiver um problema. Já estive com mulheres humanas. Eu posso ser gentil. Jason rosnou. Mesmo que Desmond fosse seu alfa, ele não podia ajudar a crueldade de seu lobo que queria
rasgar seu amigo em pedaços para sua sugestão. Baixo ameaçador, ele surtou. Nem pense em tocá-lo. Ok. Desmond não ficou impressionado. Vá cuidar disso então, lobo grande, se você é tão territorial. Tudo bem. Jason estava prestes a desligar, pensando que Desmond tinha oferecido menos de 0 de ajuda, então Desmond o interrompeu. E é melhor eu não ouvir sobre você chutando a merda de qualquer lobo jovem só porque você decidiu compartilhar sangue com um humano contra sua vontade. Todos sabemos que filhotes excitados se transformam em idiotas quando pensam em seus paus. E você tem um temperamento. Um deles vai sair da linha e é dado se ela estiver no seu. E você os punirá. Então eu vou ter suas mães derrubando a minha porta por causa de você. Foi um acidente. A voz de Jason ainda era baixa e desumana. Eu não me importo. Você pode querer esquecer que é meio humano, mas é fato. Seu sangue misturando com o humano hétero, quando você está ligado, pode causar efeitos colaterais. Pode acontecer com qualquer lobo com sangue suficiente. Mas ela é obviamente mais sensível à sua. Ou cuida dela, ou me liga, mas não quero brigar por ela. Temos problema suficiente. Desmond desligou na frente dele. Jason olhou para o telefone, gemeu, e depois baixou a cabeça para trás contra o assento, imaginando como diabos ele ia explicar a Brand o que ele acidentalmente fez com ela. Brand tomou banho até que a água ficou morna, o que fez uma cadela quando Jason precisava de água quente também. Mas ela estava tão desconfortável. A verdade é que ela estava sexualmente frustrada, o que parecia loucura, mas Jason não era duro com os olhos, de modo algum. Ela estava tão reprimida e doendo com a necessidade, ela acabou tocando. Com a mão contra a parede do chuveiro, ela esfregou seu clitóris, sentindo a água bater contra as costas. Então ela se dedurou e fechou os olhos, imaginando que era Jason contra ela. Sua respiração quente contra a parte de trás do seu pescoço. Ela quase podia ouvir sua voz, um pouco rude, um pouco desumano, e ela veio mais rápido do que ela tinha em toda a sua vida. O orgasmo bateu tão forte com ela, precaindo, caiu dos joelhos pela força dele. Ajudou a dor por certo de 5 segundos, então a saudade parecia piorar, mais exigente, até que ela se viu fazendo isso de novo, e outra vez. Cada vez que a necessidade ficava mais avassaladora, até que ela não conseguia pensar em nada além de Jason e a forma como seus olhos dilatavam quando estava lá fora. Isso a fez pensar nele olhando para ela assim, vendo a forma como seus alunos eram largos e desencadeando algo sexual. Era totalmente inamável para ela. Não era de admirar quando a água quente finalmente acabou. Infelizmente, ela não era muito sensível para ficar no chuveiro quando esfriou. Quando ela saiu e pegou uma toalha na pia, suas mãos tremiam, e ela teria assumido que era de frio, mas sua pele parecia estranhamente quente. Ela estava suando, embora ela acabou de sair de um chuveiro, e estar molhada não estava ajudando em nada. Ela secou rapidamente e então ficou lá em uma toalha enquanto amarrava os seus cabelos, embrulhando em um nó. Só que ela não tinha nada para fazer em um rabo de cavalo. Ela estava apenas puxando as pontas atrás do copo de pão quando um rosnado baixo a fez virar em direção à porta trancada. Brand deveria ter ficado assustada, considerando quantas vezes ela tinha rosnado e perseguidos por lobisomens hoje. Mas em vez disso, arrepios espalharam seus braços por um totalmente diferente. Razão. A luxúria que a forçou a tornar-se até que a água ficasse fria bateu de volta nela, 1.000.000 de vezes mais fortes do que ela tinha sido antes, fazendo-a esquecer de ser suada, pegajosa e desconfortável. Ela piscou os olhos pesados, o mundo quase nebuloso de força da sensação que se lavou sobre ela.
O banheiro estava quente, fazendo até mesmo seu reflexo escurecer, e fez com que ela se perguntasse se sua visão estava embaçada. Ao mesmo tempo, sentia-se hiperconsciente dos outros sentidos. Ela podia ouvir a respiração do outro lado da porta, raspando desigual, mais do que um pouco primitivo. E, novamente, ela deve estar assustada. Mas ela sabia que era Jason. Brandy não tinha certeza de como sabia, mas sabia. E mais ainda, havia um sexto sentido que dizia que Jason não era um perigo. Pelo menos não o tipo de perigo de persegui-la. Sua marca de perigo parecia bem, especialmente quando ela podia sentir o cheiro dele, como ela poderia. Seu perfume enrolou em torno dela com o vapor, pesado no ar, todo quente e picante, fazendo-se sentir segura em alguns aspectos e completamente selvagem em outros. Ela se aproximou da porta e destrancou, ainda ligada e pensando nele enquanto colocava a mão na maçaneta. Não abra a porta, ainda não. A voz de Jason era um grunhido do que tinha sido lá fora na chuva, não mais humano, como ela tinha imaginado quando ele se tocou. Temos um problema. Brandy teve seus problemas por uma vida inteira, mas o seu sentido estava em maior engrenagem. Nada que cheirasse tão bem como Jason fez agora pode ser mal. Seu cheiro era tão potente que ela quase podia prová-lo em sua língua. Ainda assim, ela soltou a alça e voltou para o balcão. Tudo o que ela podia fazer era perguntar: "O quê?" Como sua boca regada de sua boceta latejava, ela podia sentir fisicamente o pulsar da necessidade entre as pernas quando a onda gelada e quente da luxúria enviou um formigamento elétrico em suas pontas dos dedos. Jason rosnou novamente, desta vez mais alto, mais territorial, como um grunhido. Cristo, seu cheiro. Eu quase posso provar você na minha língua. Ela chupou um suspiro surpreso. Eu estava pensando a mesma coisa. Por quê? Brandy fechou os olhos, lembrando-se do jeito que ela parecia sem camisa. Seu peito largo, seus braços grossos, musculosos. Aquela tatuagem que era mais como um aviso do que uma decoração. Sua voz tornou-se um pouco mais suave, um pouco mais doce com saudade. Por que você cheira tão bem? Ela podia ouvi-lo tocar do outro lado da porta, como uma carícia. Não foi um toque forte, mas ela ainda podia senti-lo, como ele disse. Você também? Porra, você cheira bem. Você não tem ideia. Eu posso ouvir coisas que eu não deveria, ela murmurou, ainda tentando pensar além do aroma sexy que estava adoçando seus sentidos e a necessidade sexual que era. Difícil estava fazendo seus joelhos fracos. É como se, como tudo fosse amplificado. Eu sinto que minha visão está fora, mas todo o resto é muito afiado. É o calor, sua visão é mais nítida também, assim como o seu olfato. Brandy, eu fiz algo por acidente. Ele fez uma pausa, como se não quisesse admitir. Jason gemeu, ainda soando miserável. Às vezes, quando meu povo se machuca, lambemos a ferida para ajudar a se curar. Como um cachorro? Ela disse antes de poder parar. Sim, ele sussurrou. Como um cachorro. Nossa saliva está se curando. Não é mais demais. Podemos lamber o humano. Não temos doenças como os do seu povo. Só vai ajudar a ferida a se curar mais rápido. Se você olhar no espelho, você vai notar que o corte de sua testa está quase desaparecendo. Brandy esfregou o espaço embaçado e inclinou-se vendo que estava quase curado. Até o tom verde do hematoma que ela tinha notado antes se foi. Meu Deus. Eu não gostei de ver você sangrando, me chateou ver você ferido e eu queria que você curasse. Era um instinto que eu não deveria ter parado. Eu deveria ter pensado mais claro. Nossa saliva só cicatriza, mas eu tinha um corte no lábio e nosso sangue pode ter meio que contagiado a certas situações. E um pouco mais perigoso. Brandy virou-se para olhar para a porta.
ouvindo sua respiração em outro lado, mais claramente do que deveria. Você me fez um lobisomem? Não, não, não. Seria preciso muito mais sangue do que algumas gotas de um pequeno corte no seu lábio. Mas tem outros efeitos. Eles são temporários. Não deveria ter acontecido, exceto que eu, muito atraído por você, isso é um fator decisivo. E nossa química deve ter desencadeado algo. Ele gemeu novamente, como se não pudesse evitar. Caramba, você cheira muito bem. A maneira como ele disse que era como ter um afrodisíaco líquido injetado nela, nas suas veias. Mas ainda Brand olhou para a porta e perguntou: o que é que desencadeou? Nós somos animais, somos muito suscetíveis à química natural. Às vezes a troca de sangue pode fazer com que uma mulher entre no calor, até mesmo uma mulher humana. Obviamente demorou mais, porque a quantidade era tão pequena. Não deveria ter afetado você, mas, como eu disse, fiquei atraído por você. Eu não era racional com a luxúria ou algo assim, mas eu queria você. Claramente, meu sangue desencadeou algo. Você está no cio. Como uma cadela vai para um calor, você está colocando para fora. Lobos feromônios pode cheirar a 1 milha de distância. Outros lobos? Perguntou ela, como o medo finalmente fez o seu caminho pesado e atração para o Jason nublando seu pensamento. Eles vão me atacar? Eu não deixaria que eles fizessem isso. Jason era fácil de acreditar quando sua voz ficava tão baixa e perigosa assim. Eu batia neles primeiro, mas por razões óbvias, ferindo um bando de jovens machos burros tentando ficar com um humano que acidentalmente coloquei no calor iria seriamente irritar meu alfa. Você tem um alfa? Brandy perguntou em descrença. Alguém maior do que você? Sim, eu tenho. Jason parecia triste. E Desmond está extremamente chateado comigo agora. Nosso bando é único. Na verdade, temos 2 alfas. Tenho certeza que assim que Jazz voltar, ele vai ficar puto também. Ah, ótimo. Brandy ficou em silêncio enquanto ela estava lá, se sentindo tão quente e frustrada que mal conseguia pensar direito. Mais do que tudo, ela estava lutando contra um instinto de abrir a porta, o que parecia loucura, mas... Eu poderia ajudá-lo, Jason cortou em seus pensamentos. Se você quisesse que eu... Eu sei que você provavelmente está muito frustrado. Ela bufou naquela eufemismo. Eu não estou forçando nada. Eu vou lutar para protegê-la de você. Pode ficar lá. Mas se nos conectarmos, seu cheiro mudaria e resolveria muitos problemas para nós 2. Você ainda estaria no cio, você estaria tirando feromônios, mas eles estariam diferentes. É difícil de explicar, mas você cheiraria tipo um de afirmado. É a maneira da natureza de nos impedir de nos matarmos. Reivindicado? Brandy repetiu. Sim. Jason concordou, sua voz ainda grossa, com aquela respiração desigual. Você cheiraria sim, porque seria misturado com meu perfume. Ele saberia que você era meu. Me reivindificado. Brandy terminou para ele. E isso que você quer? Você quer me reivindicar, Jason? Eu quero reivindicar a porra de você, Brandy. Jason segurou-lhe de uma maneira que fez com que um brilho fresco de arrepios se espalhasse entre seus braços. Eu quero acalmá-lo até que nenhum de nós possa ver direito. Brandy mudou de lugar onde ela estava e era provavelmente que ele pudesse sentir suas últimas palavras e fazia sentir, porque ele rosnou novamente, ruidosamente. Ela desejava que a voz dele não a afetasse como a afetava e não fizesse carente. Pior, ela sentiu como se seu cheiro tivesse acabado com todo o senso de autopreservação. Mesmo assim, ele não derrubou a porta. Ele nem exigiu que ela abrisse, mesmo que sua necessidade ainda fosse masculina e tangível em sua língua, fazendo uma parte muito vaidosa e feminina dela que ela nunca tinha aproveitado até aqueles agora. Então, o som longo e assustador de um uivo de lobo quebrou o ar. Ela virou-se para a janela, ouvindo a distância.
Ela estremeceu, assim como o outro uivo rompeu a noite. E mais um, diferente. Este foi muito mais perto, mais intimidante, vibrando com aviso. E Brandy nem parou para pensar antes de pegar a maçaneta. Ela não era nada senão uma sobrevivente. E ela pode não saber muito sobre Jason, mas ela sabia que se sentia mais segura com ele do que com qualquer outro lobo que ela conhecesse. Ela virou a maçaneta. Mas foi Jason que abriu a porta, como se um segundo tivesse sido muito tempo. Então ele estava lá sem camisa, impossivelmente largo, musculoso, com aqueles olhos escuros e primitivos, dilatados como de um animal faminto, e ela deveria ter se virado e corrido para outro lado. Ela estendeu a mão para ele, em vez disso, tocando o fogo, sabendo que ela poderia queimar, quando ela enfiou os dedos no seu cabelo escuro e puxou-o para ela. Se houvesse uma curva de lobisomem sexy incrivelmente mortal em seu porão, como se fosse sua dona, Brandy não poderia nem sequer entendê-lo remotamente. A maneira como Jason se abaixou e lambeu na curva do seu pescoço, quando ela forçou lá por razões que ela não entendia completamente. Quase a derrubou de joelhos de explosão de luxúria que a encheu. O cheiro dele a afogou. A carícia e um gemido baixou contra sua pele sensível. Fez ela sentir como se estivesse ainda para o clímax, ali mesmo. Ela estremeceu do jeito que ele arrastou a língua lentamente até a curva de seu pescoço para sua orelha. Brandy aceitou, segurando para ela enquanto ele pegava o nó na toalha entre seus seios e desfez. Ele despiu a toalha, deixando-a nua e exposta, quando ela nunca esteve confortável nua na frente de um homem após o abuso verbal de seu ex-marido. Foi um instinto mais profundo do que o sangue de Jason que fez com que a fez tentar se afastar. Mas Jason não a deixou ir agora que ela abriu a porta. Ele agarrou seus quadris em vez disso, puxando-a firmemente contra ele, deixando-a sentir o contorno de seu pau, duro através de seu jeans. Algo sob o poder era impossível de se afastar. Então ela se escondeu, virando a cabeça, recusando-se a olhar para ele enquanto ele olhava para seu corpo dela. Jason parecia tomar isso como um convite e lambeu seu pescoço novamente. Ele beliscou o ombro dela com dentes um pouco longos demais para ser humano. Ela pensou que sentiu o pau dele quebrado e voltou-se contra sua vontade, observando como ele arrastou sua língua lentamente sobre a pequena flor de sangue que sua pele pálida. Seus olhos estavam fechados, cílios escuros como meia-noite em suas bochechas, e o som que ele fez, como ele provou, seu sangue era puramente indulgente. Ela se viu querendo vê-lo mordê-la novamente, apenas para ouvi-lo mais uma vez. Então ele caiu de joelhos no chão do banheiro e chupou seus peitos, levando o mamilo em sua boca como um flash de longos dentes caninos. Em vez de ter medo, ela passou os dedos pelo cabelo curto, empurrando para fora de sua testa para que ele pudesse vê-lo melhor. Ela queria vê-lo e adorar, porque era exatamente o que parecia quando ela esqueceu completamente de ficar envergonhada e deixar-se ser reivindicada de vez.